abrir a sua Bíblia, então, em Colossenses capítulo 1, mas também abrir o teu coração, abrir a tua mente, para aprender com o Senhor nessa manhã. Amém? Vamos orar antes de ler? Pai, nós cremos que a Bíblia, ela é sagrada porque ela é a tua palavra. Nós temos declarado que ela é a nossa única regra de fé e de prática. Portanto, Pai, nós precisamos da orientação do Senhor. Não nos basta ler, não nos basta estudar, não nos basta explicar, mas é necessário, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, atue em nós, para que nós possamos recebê-la de fato como a Tua palavra, e para que nós possamos nos curvar diante dela, ó Deus. E assim o Senhor fala conosco, nós cremos assim, ó Pai. Então nos abençoe nesse momento, em nome de Jesus, que não haja distração, que estejamos todos atentos aqui. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 1 de Paulo aos Colossenses, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, o nosso Pai. Por enquanto, é esses 2 versículos apenas que nós vamos falar para fazer essas considerações iniciais. Bom, a carta inicia com o nome de quem a escreveu. Menciona também o nome de Timóteo. Timóteo é um jovem discípulo de Paulo e que se tornou pastor. E ele está com Paulo neste momento, talvez até auxiliando. Em algumas cartas, parece que ele escreve enquanto Paulo dita, e de repente Paulo pega a caneta e continua escrevendo ali. Paulo, e ele fala apóstolo de Cristo Jesus. Nós sabemos que Paulo é um apóstolo que nasceu fora do tempo. Primeiro Deus chama os 12, Jesus chamou, reuniu, deu autoridade e enviou. A palavra apóstolo significa enviados, aqueles 12 que caminharam com ele. Ele teve a oportunidade, Jesus, de ensinar, e eles assistiram de perto os milagres. Eles receberam esse investimento de autoridade para levar a palavra, para pregar a palavra, para curar enfermos, para realizar muitos sinais. E Paulo vem depois. Enquanto os apóstolos, depois da ressurreição de Jesus e dele subir aos céus, iam pregando, iam evangelizando, vidas iam sendo salvas, Paulo, ele perseguia estes apóstolos e todos aqueles que se uniam à fé deles, que eram chamados os do caminho. No início não fomos chamados de cristãos, no início fomos chamados de aqueles do caminho. E Paulo era um desse que perseguia. Se você ler Atos capítulo 9, nós vamos ter uma descrição do momento em que ele se encontra com Jesus, ou do momento em que Jesus o encontra. Ele está indo para uma cidade chamada Damasco, com o objetivo de prender os principais líderes cristãos, e nós já sabemos que ele não só concordava com a matança aos cristãos, mas ele mesmo, de própria mão, fazia isso quando possível era. E ele então vai para Damasco com o objetivo de prender os cristãos, de tentar de qualquer forma acabar com o movimento dos cristãos, ou daqueles que eram do caminho, dos que criam em Jesus, dos que entenderam que Jesus não era apenas uma pessoa qualquer, ou uma pessoa especial, muito mais do que isso, ele era o Cristo esperado pelo povo. E Paulo então sai com esse propósito, mas no meio do caminho, uma luz muito forte brilha diante dos seus olhos, e uma voz do alto se ouve: Paulo, Paulo, por que me persegues? E Paulo naquele momento diz: mas quem és tu, Senhor? Assustado por não ver ninguém e apenas aquela luz forte, ele fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Jesus então vai entregar a ele, mas vai-te para a cidade, ali você vai para a casa de Judas, salvo engano, e eu vou resolver todas as questões. Nesse momento, Paulo tem uma experiência com Jesus, e é uma experiência pessoal que não pode ser negada. Não é porque ele mesmo declara, ele mesmo conta como foi a sua experiência, que ele está legislando em causa própria, não. Porque quando ele sai para Damasco, ele não vai sozinho. É evidente que não. Se ele vai com a missão de prender pessoas, de matar pessoas, ele vai com um grupo, ele não vai sozinho. E a Bíblia diz ali em Atos que aquelas pessoas ficaram admiradas e assustadas, porque não viam absolutamente nada, mas ouviram aquela voz que conversava com Paulo, era a voz de Jesus.
coisas maravilhosas vão acontecer, Deus prepara tudo, ele perde a visão, mas depois de um tempo ele vai ter a sua visão restaurada, e tudo isso é dirigido por Deus. De fato, ele pode chamar agora, quando ele escreve para as igrejas que ele pastoreava, que ele cuidava, que ele assessorava, que ele é de fato apóstolo de Cristo Jesus, e não por vontade própria. Ele não se declarou apóstolo, mas ele foi declarado por Deus e por Jesus um apóstolo do Evangelho, e por isso diz, por vontade de Deus, por vontade de Deus. Nós temos falado para os irmãos sobre essa questão dos novos apóstolos, que nós não concordamos com isso, nós não temos necessidade disso, e tampouco podemos usar o exemplo de que Paulo não fazia parte dos 12 para abalizar isso, mas Paulo era um apóstolo, um homem enviado. E como nós conhecemos a história da vida dele, tanto antes da sua conversão, como depois da sua conversão, quão importante foi este homem, talvez o maior de todos os pregadores, talvez o maior de todos os missionários, talvez o maior de todos os plantadores de igreja. Esse homem causou um impacto tremendo na história da igreja, e a igreja está até os dias de hoje firme e forte, graças a este homem usado pelo Senhor para ensinar a sua igreja as coisas a respeito de Jesus e do seu reino. Bom, ele então vai dirigir essa carta aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Colossos era uma cidade perto de Laodiceia, perto de Hierápolis, e interessante que Paulo não foi o fundador dessa igreja. Quem fundou essa igreja foi um homem chamado Epáfras. Ele vai ser mencionado aí no versículo 7. Epáfras é quem funda essa igreja. Paulo, na verdade, nunca esteve na igreja de Colossos, mas ele vai escrever essa carta. Mas como que a igreja surgiu ali? Epáfras foi para Éfeso, quando Paulo passou por 3 anos, aproximadamente 3 anos ali. Paulo, em Éfeso, foi a igreja, a cidade que Paulo permaneceu por mais tempo. E enquanto ele estava ali, Epáfras passa por lá, e ele ouve a pregação do Evangelho, e ele se converte, ele se torna um cristão, e ele vai então, depois de um tempo, para a sua cidade, em Colossos, e ali ele planta essa igreja. Então Paulo não é o fundador dessa igreja, mas mesmo não tendo sido o fundador e não sendo o seu pastor principal, porque Epáfras se torna o pastor dessa igreja, ele cuida e ele toma o cuidado ao tomar conhecimento de algumas coisas não muito corretas que estavam acontecendo na igreja. Ele então vai escrever e orientar essa igreja sobre a suficiência de Cristo. Nós não precisamos, nós não adoramos aos anjos, nós não servimos absolutamente nada, a salvação é pela graça, ele fez tudo o que precisava ser feito para nos salvar, para nos reconciliar com Deus. Então, se existe uma coisa que nós precisamos fazer, é crer no Senhor Jesus, viver para o Senhor Jesus, e Paulo vai escrever todas essas coisas, de modo que é uma carta que esclarece e exalta a pessoa do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando escreve essa carta, ele está na prisão em Roma, na sua primeira prisão em Roma. Foi uma prisão domiciliar, como algumas que acontecem hoje. Ele está preso, e mesmo preso, ele não perde a oportunidade de servir ao Senhor, de trabalhar. Ele podia, nessa prisão domiciliar, receber alguns irmãos, algumas pessoas, e ele assim o fazia. Então ele escreve e manda esta carta, que deveria ser lida não apenas para a igreja de Colossos, mas também para a igreja de Laodiceia, a igreja de Hierápolis, as igrejas daquela micro-região que faziam parte ali na Ásia Menor. E aqui há algumas expressões que se tornam comuns no Novo Testamento, e nós precisamos entender e conhecer isso, porque nós precisamos saber dar resposta para aqueles que nos questionam acerca da nossa fé. Ele vai dizer que essa carta é para os santos e fiéis irmãos em Cristo. Ou seja, é para a igreja. A igreja não existe sem Cristo. Cristo veio para a igreja. E ele escreve e chama esses membros da igreja, que na nossa geração, no nosso tempo, somos nós, eu e você, e tantos outros espalhados, de santos. Santos. A palavra santo, na Bíblia, eu falei isso domingo passado e tenho falado isso, significa ser separado. Então, ele está se referindo à sua vida com Deus. Mas nesta carta, ainda que haja instrução, Paulo, ele encontra em Colossos uma igreja
levemente contaminada com aquilo que ficou conhecido como a heresia de Colossos, que era uma possível adoração a anjos, e ele vai escrever para mostrar que Cristo é muito maior, nós não podemos adorar anjos, os anjos servem ao Senhor e servem a nós. Deus envia o anjo do Senhor, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não é anjo da guarda, irmãos. Esse negócio de anjo da guarda é coisa de esoterismo, né? Não tem nada a ver. Anjo é anjo do Senhor mesmo, e eles fazem parte da nossa vida, mas eles não são maiores do que Cristo. Cristo é maior. Lembra que nós lemos o texto de domingo passado? Ele é a expressão máxima do Deus invisível, e é Ele quem deve ser adorado. Então, Paulo chama de fiéis, porque tirando essa parte de alguns irmãos que precisava ser corrigida, os crentes de Colossos eram crentes fiéis, eram crentes que amavam a Jesus de fato, que se importava com a causa, com a obra, viviam em amor na comunidade, e nós vamos ver isso na oração que ele faz, agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos, santos e fiéis em Cristo, que se encontram em Colossos. E ele faz uma saudação que é muito comum até os dias de hoje, né? Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Essa afirmação, meus queridos, apesar de ser tão comum, né? Eu cheguei aqui hoje, falei graça e paz, irmãos, né? Temos o hábito, alguns irmãos, principalmente nas igrejas mais pentecostais, paz do Senhor, né? Aquela coisa assim, né? Não é assim? Né? Paz de Cristo, paz do Senhor, e aí vai vários cumprimentos. Mas isso é importante porque isso é um resumo daquilo que Jesus fez por nós em Cristo Jesus. A palavra graça não pode jamais sumir da nossa boca, não pode ser esquecida da nossa mente, porque a palavra graça resume o porquê de sermos igreja, o porquê de sermos povo de Deus, o porquê de dobrarmos os nossos joelhos em oração e sermos ouvidos pelo Pai. Imagine você se o Senhor, todas as vezes que você fizer uma oração a Ele, o Senhor falar assim, peraí, deixa eu ver se você está merecendo ou não. Deixa eu ver como é que está a balança aqui. Deixa eu ver a minha anotação agora aqui no meu laptop, se você está com crédito ou se você está com débito comigo. Porque se você tiver com crédito, eu vou responder, mas se você tiver com débito, não dá. Né? E aí vem aquela coisa, não precisa ser um acúmulo de pecados, não. De repente está tudo bem, né? Mas saiu de casa brigado, ou então fez o que não devia fazer no trânsito, ou então ofereceu suborno a alguém, uma coisa só. E aí não, por causa disso agora eu não vou ouvir tua oração. É claro que nós não podemos falar que a gente está livre para pecar, não é isso. A graça não significa estar livre para pecar, e o pecado, irmãos, presta atenção nisso, tem que ser acidente na nossa vida. Eu peco, você peca, mas ai daquele que vive em pecado. Ai daquele que vive em pecado, ai daquele que vive em escândalo, ai daquele que provoca o escândalo. A Bíblia é muito séria quando trata disso. Mas graça, segundo a definição da nossa teologia, é um favor imerecido. Imerecido. Então, Paulo está falando assim, é para vocês que não merecem, mas têm. Que não mereciam, mas receberam. Continuam não merecendo, mas ainda assim o Pai dá. Então entendam isso, compreendam a grandeza desse amor de Deus. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer, mas é por causa do amor dele mesmo. Ele dispensa esse amor. Graça é uma coisa muito interessante. E a gente vive isso na nossa vida diariamente, não apenas da graça de Deus, como ele menciona aqui, que é a graça da parte de Deus, o nosso Pai, mas também nos nossos relacionamentos. Irmãos, eu saí daqui ontem, era 6 horas da tarde, acho que eu e o Cledson fomos os últimos, né, Cledson? Vocês não têm ideia da catinga que eu estava. Vocês conhecem essa palavra catinga? Lá em Minas Gerais é fedorento. Irmãos, eu não estava nem me aguentando de tão fedorento que eu estava, tão fedido que eu estava. Né? E aí, até abri os vidros do carro para ventilar um pouco assim, para poder respirar, e fui para casa. Quando eu estaciono ali na driveway em casa, a Vanessa com o Lorenzo está saindo pela outra porta. E aí a Vanessa fala, papai chegou, né? E aí o Lorenzo já viu, sorriu, eu não aguentei.
né? Eu peguei ele assim, mas era para pegar de longe. Mas ele já veio e me deu aquele abraço apertado naquele homem fedido, fedorento, suado, aquela coisa terrível. Apesar da minha sujeira, apesar do meu fedor, apesar da caatinga, ele ainda assim quis me abraçar. Ele exerceu graça sobre a minha vida. Papai, o senhor não está merecendo nem um abraço, nem um beijo. O senhor está merecendo um bom banho com Clorox. Né? Mas ele me abraçou, ele me beijou. E eu fiquei todo feliz. Quantos de vocês, homens, e ontem eu pude provar isso, que trabalham outdoor, né, chegam em casa e são bem recebidos pela esposa, né, pelo filho. Sabe o que é isso? É graça. Coisas que a gente não merece, mas recebemos por causa dessa palavra graça que não tem preço. Que não se paga, porque senão não seria graça, não seria gratuito. Então Paulo está falando, olha, graça, e ele vai falar, e pais, filhos e filhas. Que coisa maravilhosa, irmãos. Graça é não merecer e receber. Paz é ter a porta da casa do Pai aberta, para que nós possamos entrar e comungar com Ele, viver com Ele, e chorar com Ele, se alegrar com Ele, e ter esse contato cotidiano, porque não há mais barreiras, porque não há mais impedimento, porque o véu se rasgou, e nem mesmo aquilo que mais Deus detesta, que é o pecado, agora, para aqueles que estão em Cristo Jesus, impede de chegar até a presença de Deus e falar com Ele. Por isso o autor de Hebreus vai dizer que é para nos achegarmos ao trono da graça. Nos achegarmos, nos aproximarmos desse trono da graça. Irmãos, tudo isso eu vejo que nós não podemos viver como se não fôssemos igreja. Quantos de nós sabemos isso? Quantos de nós temos essa convicção no nosso coração, já entendemos essa mensagem, mas não pratica isso no seu dia a dia? É gente, usando a linguagem do Antigo Testamento, de dura cerviz. É gente que sabe que a oração tem poder, ou pelo menos movimenta o poder de Deus para nos fortalecer, para nos animar, para nos restaurar, para trazer solução para problemas que nós imaginamos que são insolúveis, mas nós não praticamos isso. Por quê? Porque nos falta tempo. Porque nós deixamos de edificar a casa do Senhor para apainelar as nossas próprias casas. E nós estamos desperdiçando uma bênção maior, melhor, por nada. Não podemos, como ouvimos aqui um dia desses, trocar o conforto, a segurança da casa do nosso Pai, que nos dá graça e que nos dá a paz, pelas alfarrobas que o mundo nos oferece. Não podemos. Nós fomos chamados para voltar para a casa do Pai. A igreja vive na casa do Pai. Não é essa a casa do Pai. Eu não estou falando do culto apenas. Eu estou falando da sua comunhão com o Senhor. Na sua vida de oração, na sua vida de leitura da Bíblia. E por aí vai. Deixa eu continuar aqui, irmãos, com vocês. Queria ler agora a partir do versículo 3. Eu quero ler esses 3 parágrafos ainda hoje. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Olha que coisa linda. Isso é muito bonito, porque Paulo fala assim, olha, eu dou graças a Deus, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Quando a igreja ela tem consciência e ela leva a vida com Deus a sério, não troca por absolutamente nada, o seu líder, o seu pastor, quando vai orar por ela, agradece a Deus.
Agora, que triste é quando o pastor precisa ajoelhar e ficar para o Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia daquele, tem misericórdia daquela, tem misericórdia disso. E aí todo domingo aí, e bate. Que triste. Mas quando a igreja está firme, quando a gente amadurece no Senhor, quando a gente não troca as coisas, quando a gente prioriza a obra de Deus na nossa vida, né, e Ele vai cuidar de nós, o motivo da oração é a gratidão, é o louvor, é a adoração. Por quê? Porque entendemos que existe algo que é de fato importante e inegociável, que é viver na presença de Deus, na casa do Pai. E ele diz então, damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Aqui há uma revelação daquilo que é essencial na igreja, para que a igreja seja de fato uma igreja. Primeiro, reconheça o que está falando, o Senhor Jesus, como Filho de Deus, e como o Senhor da sua vida pessoalmente. O Senhor da sua vida pessoalmente. Uma pessoa essa semana compartilhou comigo algumas lutas que vem enfrentando no seu trabalho. Coisas aí do dia a dia, do trabalho, luta daqui, luta dali. E eu fiquei pensando depois sobre isso. Irmãos, quem é que determina aquilo que vai acontecer ou não vai acontecer na nossa vida? Quem é, gente? É Deus, em última instância é Deus, Não, mas tem fulano de tal que está fazendo isso comigo. Tem, e não precisa nem de fulano de tal, às vezes a gente mesmo faz coisas contra nós mesmos, coisas que nós sabemos que não são legais, que não são abençoadoras, que não estão corretas diante de Deus, e a gente faz a si mesmo, complicando a nossa vida, né? Mas deixa eu pensar na primeira situação, isso é maravilhoso, aqui está falando da fé em Cristo Jesus. Isso significa que quando nós cremos nele como nosso Senhor e Salvador e o declaramos assim, ele passa a ser o nosso Deus de fato, nós passamos a ser filhos de Deus e a nossa vida está agora nas mãos dele. É ele quem dá a palavra final. É ele quem dá a palavra final. Se não, lembremos-nos aqui da história de Jó. Todos nós sabemos. Tem uma música bonita, Tânia, que eu cantei ela a semana inteira. Eu ia pedir aqui hoje, mas o Renan pediu para não pedir música hoje. Jó, como pode... motivos para... abandona esse Deus e morre. Não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele e tudo é dele. O cara perdeu a saúde, o cara perdeu os bens, o cara perdeu tudo, só não perdeu aquela ingrata da esposa, que fica ali tentando, devia ter perdido também. A mulher vira para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre, homem. Você não tem motivos para louvar mais não, você perdeu tudo. E ele está lá firme. É claro que ele sofreu, é claro que ele fez perguntas, ele discutiu com seus amigos no bom sentido, ele discutiu com Deus, mas no final ele vai dizer, olha, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quem que tirou tudo aquilo de Quem que tirou tudo aquilo de Jó? Quem? Na nossa visão humana, histórica, foi Satanás. Mas, na verdade, foi Deus. Por quê? Porque Satanás só pôde fazer quando Deus permitiu e disse, vai e não toque na sua vida. Não toque na sua vida. Eu não vou pregar sobre Jó aqui agora, mas o que eu quero que a gente compreenda é que a nossa vida está nas mãos de Deus. E a música continua. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Qual que é a canção? Que é o que ele mesmo fala. Ele responde assim para a mulher, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor.
porque assim nós cremos que a nossa vida está nas mãos de Cristo Jesus. Ele nos dá, Ele nos tira, Ele fecha uma porta porque Ele tem algo melhor para nós, e ainda que aos nossos olhos não seja tão bom assim, talvez Ele está nos livrando de uma determinada situação, mas nós precisamos ter essa convicção. Por isso que Jó vai falar isso: Ele me deu, Ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. E aí vem a parte mais bonita da música. Tânia, ajuda aí. A Ele a glória. Vamos cantar? A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória para sempre. Coisa legal, né? Sabe, irmãos, a coisa fica complicada. Por um lado, sabe o que o povo de Deus faz? Dá glória. Dá glória. O mar se apresenta como um obstáculo intransponível. E aí Deus fala para Moisés: diga ao povo de Israel que marche, marche. Precisa conquistar Jericó, tem muralhas por toda a cidade, fortificadas. O que vai fazer? Pega lá a Bobcat para derrubar. Pega, né, tudo, vamos metralhar tudo aqui. Não, rodeia e grita, e grita. É o grito da adoração, é o grito da proclamação de que Deus é maior, de que Deus está acima de todas as coisas, de que Ele vê todas as coisas, que Ele controla todas as coisas. E todas as vezes, irmãos, que você se encontrar numa situação complicada da vida, fique preparado, porque Deus já está preparando a solução para essa situação, para te levar para um nível mais alto, maior, melhor. Eu creio assim, eu creio assim. Por isso o apóstolo Paulo fala muito de que nós não devemos viver na murmuração, mas devemos dar graças por todas as coisas. Quando nós fazemos isso, nós estamos declarando: Pai, está difícil, mas eu sei que o Senhor é Deus, e é o meu Deus, e olha para mim, e o Senhor vai me abençoar. Ou então, está tudo muito bem, Pai, obrigado, está tudo legal, eu reconheço que eu não teria absolutamente nada, e não estaria vivendo esse momento bom na minha vida, se não fosse a tua bênção, a intervenção do Senhor. É o Senhor, eu sou dele, e tudo é dele. Amém, irmãos? Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Essa é uma outra parte desse versículo que vai falar das duas características da igreja. Primeiro, essa fé firme em Cristo Jesus, como Senhor e Salvador, e como aquele que tem o controle da nossa vida. E segundo, aquele que vive o amor de Deus. Irmãos, eu sei que amar quem a gente não gosta é difícil, né? Ah, meu Deus, é difícil, né? Mas esse texto está falando aqui, amor para com todos os santos, a igreja. Esse é o espírito da causa, esse é o espírito do corpo, espírito de comunhão, espírito de paz para com todos, de bom relacionamento, de alegria. Então não dá para viver no nosso meio com reclamações o tempo todo, com ranzinzice o tempo todo, não coaduna, não bate, não está certo. E aí, uma pessoa compartilhou comigo de um sentimento muito ruim que estava no coração dela, e a dificuldade de amar. Eu pensei, bom, é difícil mesmo, né? Não é fácil, há situações que são complexas. E eu parei, ouvi, e dentre outros dois conselhos que não tem nada a ver com o nosso momento aqui agora, que eu não preciso falar, eu disse: você precisa confessar o teu pecado ao Senhor. Não amar é pecado. O amar não é uma opção, é um imperativo de Deus para a nossa vida. Então você tem que confessar o seu pecado e pedir para Deus mudar isso no seu coração. Dê o primeiro passo. Talvez há entre nós, e não necessariamente duas pessoas aqui, mas uma pessoa com outra que esteja em outro lugar, que está precisando pedir perdão para Deus, por feridas
que foram abertas no passado e que não se cicatrizaram ainda, e deixou aí essa mágoa no coração, é preciso pedir perdão para Deus primeiro, e é preciso dar um primeiro passo. O primeiro passo pode ser um telefonema, o primeiro passo pode ser sair do seu lugar e falar assim: meu irmão, deixa eu te dar um abraço. Está entendendo? É manifestar esse amor. E depois que a gente se manifesta assim, as barreiras caem e a gente é capaz de seguir no amor, ajudando uns aos outros, servindo uns aos outros com alegria. O texto diz: tendes para com todos os santos. Não é só apenas com aqueles que eu tenho mais familiaridade, aquele que eu me identifico mais, porque gostamos do mesmo jogo do PlayStation, porque gostamos de praticar o mesmo esporte. Porque, falando em esporte, irmãos, está surgindo a ideia de transformar o nosso campinho ali, viu? Campinho de futebol. Surgiu ontem, vai rolar, vai ser bom, hein? Então, irmãos, não é só com as pessoas que a gente se simpatiza, é para com todos os santos, para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra de verdade do Evangelho, que chegou até vós. Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, o pastor da igreja, nosso amado conserve quanto a vós outros fiel, ministro de Cristo. Ele era um ministro de Cristo fiel, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Eu quero chamar a atenção só para uma coisa aqui, irmãos, no resto desse texto aqui. Quando ele fala da qual antes ouvistes pela palavra do quê? Da verdade do Evangelho. Da verdade do Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que nós costumamos dizer o seguinte: olha, a minha verdade é essa, a sua pode ser diferente, eu respeito, né? Irmãos, verdade no que diz respeito à vida com Deus existe uma só, a que é revelada na Bíblia. Aqui é revelada. Ou é a revelada na Bíblia, em Cristo Jesus, aqui ainda fala no Evangelho, ou é mentira gospel, ou mentira espiritual, se for de outra religião. Não existe, é uma única verdade. É uma única verdade. E aí, que tipo de relacionamento que nós temos com essa verdade? Sabe, é a verdade. Eu fui trazido, eu fui transportado para viver na verdade, não na mentira. Isso é maravilhoso. Nós não estamos enganados mais. Os nossos olhos têm discernimento espiritual. Nós recebemos discernimento. Deus se revela a nós. Deus conversa conosco. Deus nos ensina. E Ele é a verdade. Não tem outro caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O islamismo cresce no mundo. Não cresce? O islamismo mostrou a sua, não o islamismo agora, com perdão, os fundamentalistas do Islã mostraram novamente a sua face, e eu creio que os irmãos estão acompanhando o que está acontecendo no Afeganistão, né, e domingo passado nós mencionamos isso daqui. Deixa eu explicar para vocês e contar uma história que alguns já ouviram, outros talvez não, eu vou repetir. Existe uma igreja no Egito. O Egito é um país tipicamente muçulmano. Existe uma igreja lá, cujo pastor é Samé. Já foi ao Brasil, já veio aqui nos Estados Unidos, e se não há uma das igrejas que mais cresce no mundo. No mundo. E para você se tornar um membro dessa igreja, ou seja, se você se converte, e se você se tornar um membro dessa igreja, você precisa assinar um termo de responsabilidade, dizendo que você está pronto para morrer por causa do nome de Jesus. Se você não assinar esse documento, esse termo de responsabilidade, você não é batizado, você não é recebido como membro da igreja. Num livro que li e estudei com os irmãos recentemente, um pastor conta a história de 2 jovens que se converteram. Primeiro, uma moça que estava deixando o Egito para ir para a Inglaterra estudar medicina. E quando ela vai se despedir da mãe, a mãe entrega para ela um bilhetinho com o endereço da mesquita. E diz: olha, essa é a mesquita, você chegando lá procura então. E ela diz: mamãe, eu não vou procurar a mesquita, porque eu agora sou de Jesus. Eu entreguei a minha vida para ela, eu me converti. Conta a história real, verídica, de que aquela mãe pegou aquela jovem no 13º andar e a atirou para baixo e ela morreu.
ela estava pronta para morrer com Jesus, por Jesus. Por quê? Porque Jesus é a verdade, na qual nós podemos firmar a nossa fé e toda a nossa esperança. Um segundo jovem, a princípio ele não estava preparado. E mesmo tendo ouvido o evangelho, se convertido, ele falava, eu não estou preparado ainda para assinar esse termo de responsabilidade. Mas depois de um certo tempo, ele procurou o pastor da igreja e disse, agora eu estou preparado. Ele assina o termo de responsabilidade, ele é batizado e ele vai para a sua casa e conta para o seu pai, pai, eu quero dizer que eu agora sou um cristão, eu fui batizado, eu sou membro da igreja. E o pai dele fala assim, tá certo, segue a tua vida com o teu Deus. E ele falou, mas como assim, o senhor não vai me bater, não vai me expulsar de casa, não vai fazer nada comigo? Não, eu já sabia que você estava frequentando essa igreja há um bom tempo. E todas as vezes que você ia lá, quando chegava em casa, eu te dava um prato de comida envenenado para você comer e morrer. Mas você nunca morreu. Vai e segue o teu Deus em paz. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa fé é verdadeira. Não há mais para onde ir, não há mais para onde correr. Nós somos de Deus e Deus quer ser o nosso Deus, o nosso Pai, que cuida de nós, que nos abençoa. Está difícil por causa disso, Ele tem uma palavra final para essa história que você está vivendo agora. Está pesado carregar esse fardo sozinho, Ele tem colocado irmãos que vivem em amor para te ajudar a carregar essa carga pesada. Abre a tua boca e fala, eu preciso de ajuda. Não tem para onde correr. Ou nós somos de Jesus, ou nós pertencemos ainda ao império das trevas e para ele nós vamos na eternidade. Eu não quero ir para lá, eu já sei que segurança tem em Jesus. E eu quero convidar você para entrar de corpo e alma nesse mundo da fé em Cristo Jesus e não arredar o pé. Em nome dele que eu peço isso para vocês. Amém? Eu tinha falado que eu ia fazer 3 partes, mas eu vou deixar a outra parte para outro dia. Eu creio que a mensagem foi dada. Já sabemos quem escreveu a carta, por que ele escreveu, quem era o pastor, quem era o fundador, quais os seus objetivos e todos esses conceitos que nós trouxemos aqui para que a gente possa firmar a nossa vida sobre isso. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome de Jesus. Tá? Às vezes eu tenho falado isso, eu tenho dado oportunidades para os irmãos. No domingo passado eu convidei a igreja a se declarar novamente discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é aquele que conhece Jesus, que aprende com Jesus, que obedece a Jesus e vive para glorificar a Jesus. Eu quero refazer esse convite para vocês, para que nós possamos ser esses discípulos fiéis, santos e fiéis a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar mais hoje, Pamela, vamos. Amém, glória a Deus. Estica um pouco aí o corpo assim, né? Falei, amor, para você não ficar preocupada, porque na hora da pregação bloqueia tudo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, Deus. Amém. Tem palmeirense aqui hoje, gente? Tem não, né? Tem flamenguista lá atrás que eu vi. Tá tudo bom. Hoje é dia do Galo, se firmar mais, viu, Merckson? Fica tranquilo que ainda tem time em Minas Gerais bom, viu? Pode mudar para cá. Você está tendo de preto e branco hoje, ó. Vamos, gente, senão eu vou ter que ficar enrolando aqui. Vamos lá. Estou brincando. Vamos cantar, gente? Vamos louvar o Senhor mais uma vez, para a gente ir embora para casa feliz, cheio de esperança e vida, sabendo que Deus cuida de nós, a nossa vida está nas mãos dEle, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono.